Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos nos caminhos da Torá Sharon. Eu sou a Sharon. Pegue a sua The Bible. Sim, pegue a sua The Bible, porque nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente hoje. Nós não vamos utilizar o pensamento dos sábios, dos comentaristas, nós simplesmente vamos encontrar dentro da Torá alguns pares de irmãos aqui para fazer jus ao título do vídeo, que diz: reconheça na Torá o irmão que você é. Você também pode reconhecer o irmão que você não quer ser e também pode reconhecer o irmão que você quer ser. Nós vamos pegar os primeiros pares, de irmãos aqui da história bíblica para nós nos basearmos. Eu vou utilizar esta Torá aqui. Essa Torá aqui. Ela tem muitos comentários de vários de vários comentaristas, inclusive aqui do tradutor, do editor, e também do Rashi, mas nós não vamos utilizar. Simplesmente eu estou mostrando a Torá que eu estou utilizando para vocês. Dê um pause aí, busque a sua Torá e eu vou fazer a bênção do café. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekol nehya bidvaro. Vamos fazer uma cosita um pouco diferente hoje. Não é o fundamento, mas o objetivo desse vídeo é que você veja dentro da história bíblica e possa ter exemplos realmente do que você quer ser, como você está sendo, quem você é ou o que você não quer ser dentro dessa coisa de sangue, de irmãos. E ver que nós podemos enxergar isso nos dias de hoje, porque a Torá é atemporal, e nós vamos ver isso dentro da nossa vida particular, da nossa vida social, individual, e nós vamos ver o que repercute esse problema, esse pepino aí dos irmãos, nas histórias das nações. Nós vemos até os dias de hoje, aliás, hoje talvez mais do que antes. Não é? É esse problema que acaba causando entre países, enfim, nós vamos pegar vamos ir lá na raiz. Eu deixei uma listinha para nós nos encontrarmos aqui na história, porque claro que eu não vou falar de todos, porque tem a Bíblia toda. Poderia falar da Bíblia toda, tem irmãos aqui que se traem até o fim da história, mas nós vamos pegar ali os principais, o comecinho, os mais conhecidos, mais famosos, como Caim e Hevel, Caim e Abel. Nós vamos começar lá por eles. Então pegue em Bereshit, você já buscou sua The Bible? Pegue em Bereshit, o capítulo 4, versículo 1 ao 8, o que nós vamos ler. Primeiro vou dar aqui uma pincelada na história. Nós sabemos que então Deus criou todas as coisas, no final de todo o que nós chamamos de cenário, mas é um pouco mais do que isso, é muito mais importante do que isso, é muito mais do que um cenário, mas ele chegou naquela sua obra final ali, deste ciclo, e fez o homem, a sua imagem, a semelhança, aquela coisa toda, fez o homem e fez a mulher, não é? Nesse momento ele viu que então para frutificar e reproduzir, enfim, precisava que isso acontecesse. Então concebeu Havá, não é? Adam Arishon, Adão e Havá, Eva. A Caim deu à luz ao seu primeiro filho. Então aqui nós já entendemos que ele é um primogênito. Eu quero ler o começo do versículo para vocês irem entendendo a importância que tem a Torá na nossa vida prática, na nossa vida de hoje, como nós infringimos às vezes muitas coisas sem nem ter esse conhecimento. Eu rezo, eu oro, eu cumpro as coisas, mas não entende algumas peculiaridades da nossa personalidade, do nosso convívio, seja familiar ou não. Está ali, parece que eu faço tudo isso, mas não faço aquilo, nem sabia que tinha. Então nós vamos ler o capítulo 4. Tá? Deus já criou o mundo aqui, já criou as coisas, já criou o homem e a mulher. Capítulo 4 de Bereshit, versículo 1 ao 8. E o homem conheceu a Eva. Vou falar tudo em português, tá? De vez em quando alguma palavra como ela estiver aqui. Sua mulher, não é? E ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: adquiri um homem com o auxílio do Eterno.
Aqui, antes de começar, eu quero que vocês entendam uma coisa bem importante. Por isso, nós não vamos usar os sábios, nós vamos simplesmente ir interpretando. Quando ela fala, né? E ela concebeu e deu à luz Caim, e disse: adquiri um homem com o auxílio do Eterno. O que é que nós temos aqui? Não é? O que é que nós temos aqui? Nós temos três não vou chamar de pessoas, mas nós temos aqui três objetos também não. Vamos ver como é que nós podemos, três entidades, nós temos três sócios. Nós temos aqui uma grande parceria. Nós temos o homem, nós temos a mulher e nós temos Hashem. Então, Deus é nosso sócio nesse momento de conceber. Veja que a palavra ali, concebeu e deu à luz, não é? Então ela concebeu, ela engravidou, não é? E ela deu à luz e ela teve, adquirir então um homem com o auxílio de Deus. Os irmãos, as pessoas que nascem, não é de sangue, irmão de sangue eu estou falando, eles tiveram, aqueles que não é meio pai, meio mãe, tá? Que tem a mesma mãe e o mesmo pai. Esse tipo de irmão, eles tiveram a mesma mãe, o mesmo pai, não é? E, obviamente, o mesmo sócio, que sempre é ele, é Deus, não é? Que permite que essa concepção aconteça, não é? Porque existem muitas vezes que a pessoa pode ter um relacionamento e não engravidar. Nós sabemos que aqui é uma sociedade nítida da divindade com a sua criação. Então, esses filhos que nascem do mesmo pai, da mesma mãe e com a sociedade de Hashem, eles entraram, não é? Eles receberam, a mulher recebe a sementinha, o homem doa a sementinha, não é mesmo? Da mesma maneira, quer dizer, esse filho, esse irmão, ele entra, ele acontece da mesma maneira e ele acaba saindo, né? Nascendo da mesma maneira, ele é igual. Ele é igual nessa visão de como tudo aconteceu. E isso é bem importante nós entendermos. Então, tá? Versículo 2. E tornou a dar à luz a seu irmão, a Hever, tá? Abel. E foi Abel pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. Quando ela diz aqui, então, quando a Torá diz e tornou a dar à luz a seu irmão, Abel, o que nós entendemos aqui? Abel é quem? Abel é o segundo. Então, Caim é o primogênito. E nós vamos ter depois, em toda a história bíblica, a importância do primogênito para aquela continuação, para ter o reino, para receber, herdar o reino, né? O reinado, todas essas coisas, né? A sucessão familiar aqui. Então, quem era o primogênito? Era Caim. Aí nós vamos continuando. Então foi Abel pastor de ovelhas, né? Abel era pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E foi no fim de dias, tá? Foi no fim de dias. Então passou-se muito tempo e Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Eterno. Ele foi oferecer ao Eterno, não é? Do fruto da terra. A Torá, ela é seca aqui, ela simplesmente conta os fatos que são importantes, que são, quem vai desenvolver isso depois são não só os sábios como o Talmud, né, que vai contar, e Midrash e tudo mais vai contar as histórias que a gente não consegue ver aqui, mas aqui está. Então, do fruto da terra uma oferta ao Eterno, e Abel trouxe também ele, dos primogênitos de suas ovelhas, ele já foi no que a Torá respeita muito como aqui o melhor, o primeiro fruto daquele acontecimento. É isso que quer dizer, essa é uma das importâncias
da primogenitura, entende? Não, nada a ver com os filhos não serem mais importantes, os que vêm depois, nada a ver, mas aqui as ofertas, as oferendas, nós sabemos a importância, porque é como se, quando tudo isso aconteceu, quando Deus então fez Adão e Eva, e aí teve o primeiro filho, esse é o primeiro, não é sopro, mas a primeira resposta da sua força, né? Da virilidade, da fertilidade do casal. É o primeiro, tá? É o primeiro grande acontecimento, é nesse sentido. Então ele trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e das gorduras destas. E voltou-se o Eterno para Hevel e para a sua oferta. Voltou-se, o que significa? Ele deu atenção. Ele gostou, tá? Não se confundam, não esqueçam aqui, sempre lembrem que tudo são metáforas quando nós falamos ele, né? Ele Deus, ele é a divindade, não é? O agrado não é uma pessoa, nunca, tá? E para Caim e para a sua oferta não se voltou. Ele não se voltou, ele não se agradou, ele não, enfim. Tá? E irou-se Caim muito e descaiu-lhe o semblante. Então Caim ficou recalcado, não gostou desta atitude de Hashem por não ter gostado, não ter se voltado, não ter dado atenção à sua oferta, sendo que deu atenção a de Abel. A gente já vê aqui aquele ciúme, ele parece ser, não só, ele é genuíno, ele parece ser legítimo, inclusive, que eu também te trouxe, mas aí nós vamos entender que todos os comentários que vêm sobre essa passagem, eles são muito específicos, onde dizem que a oferta de Abel era uma oferta muito bem preparada, era com muito zelo, ele pegou os primogênitos, não é, das suas ovelhinhas, ele fez com muito carinho, com muita intenção, com muito respeito, com temor, com amor, né? Abel é este lado da história, enquanto que Caim simplesmente foi lá e fez uma oferta qualquer, embora ele tenha feito primeiro, não é? Então ele já sentiu aqui um ciúme. Eu sou o primogênito, eu nasci primeiro, por que o outro é dado atenção para ele e para mim não? Então descaiu o seu semblante. Descaiu o seu semblante, tem várias interpretações, ficou triste, ficou chateado, enfim. Porventura, olha que importante isto, porque te iraste e porque descaiu o teu semblante, tá? Disse o Eterno a Caim: por que te iraste e por que descaiu o teu semblante? Ele pergunta, tá? E continua: porventura, se podes bem suportar, ser-te-á perdoado por ter agido assim comigo. Se você puder suportar essa situação, não é? E se não, na porta jaz o pecado, e a ti fazer-te pecar, né? Esse pecado que está à porta. É o seu desejo do mau impulso, tá? Os desejos do Yetzirah, ele está falando. Mas tu podes dominá-lo. E disse Caim a Abel, seu irmão. E sucedeu que, estando eles no campo, levantou-se Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Quando ele fica irado, Caim, Hashem deixa claro que se você puder suportar isso que te deu, esta raiva, esta ira, esse desgosto, se nós pudermos controlar, não é? Controlar, às vezes não é nem vencer, mas controlar o Yetzirah, o mau instinto, a inveja, não é? Nós podemos vencer, porque se nós não fizermos isto, então o pecado, como ele diz aqui, jaz na porta e te fará pecar, não é? E o que aconteceu? Ele não soube controlar isso. Ele deixou a ira subir, a inveja, a raiva, aquele lugar que ele tinha na sua cabeça que era dele, de Deus voltar-se para ele, não para Abel. Aqui não fica claro se ele se incomodaria aqui. Tá, tudo bem, pode se voltar Deus a Abel, achar bonitinha a oferta dele, mas e a minha? Não é? Não fica claro. Então vamos entender assim que ele na verdade não queria. Como assim foi aceita a dele e a minha não? Né? Ele teria que o que Hashem quis aqui, a grosso modo, sem correr
para o entendimento dos sábios é que nós aprendamos a conviver, a viver e controlar o Yetzer Hara, o nosso mau instinto, não é? O nosso impulso, e ele está ali muito determinado com aquela competição, aquele lugar muito delicado dentro de uma família, entre irmãos. Então, às vezes a pessoa nasceu, é o primogênito, nasceu antes, fica achando que tem mais direitos e tudo mais. Como é que pode ser? Não é? Então, como é que pode ser que o outro tem e eu não? Ele foi lá e matou, ele não escutou Hashem, ele não escutou o seu bom instinto, ele deu vazão ao mau instinto. Então, como disse Deus, porventura, se podes bem suportar, ser-te-á perdoado. Suporte quem você quer ser, quem você é dentro da sua família, se existem irmãos. Você é Abel, que prefere morrer, que prefere, não foi uma preferência, mas enfim, que acaba acontecendo isso, ou você prefere ser aquele que assassina? Quando nós vimos isso aqui, nós pensamos, pronto, já acabou a história. Não, tem muitas histórias aqui. Por exemplo, nos dias de hoje, você pode não chegar e não ter um Caim assassinando, propriamente dito, um Abel, embora tenha, e muitos, né, irmãos que matam irmãos, mas você tem aquele Caim que vai assassinando, que vai matando, que vai apagando o Abel que tem na sua família, para se exaltar, para se engrandecer, para se fortalecer, porque ele é uma pessoa insegura. Caim era seguro de si? Se ele fosse seguro de si, ele diria, sim, eu aguento, vou fazer outra oferta, uma oferta bem boa, não vou matar o meu irmão por conta disso. É como quando a gente olha para uma coisa e diz, esse aqui é o problema, eu vou exterminar com este problema. Às vezes ele não é um problema, ele é um aviso, ele é um ensinamento para nós nos modificarmos ali. Eu já contei aqui num vídeo, não me lembro qual, vou contar de novo, daquela história de dois irmãos, onde o mais velho eu contei aqui como o Rebbe, né, um veio a ser Rebbe, mas essa história tem de várias maneiras, nós vamos utilizar a palavra irmão unicamente. O irmão mais velho nasceu pequenininho, nasceu baixinho, e o segundo irmão, o irmão menor, ele nasceu bem alto, ele foi crescendo e foi... Nasceu bem alto, ele era maior, ele era mais alto do que o outro. Certa feita, o primogênito, o irmão mais velho, jogou este irmão mais novo no buraco, né? Ele deve ter olhado para ele e dito, agora você está do tamanho que deveria ser. A mãe, em algumas histórias diz que é o avô, mas vamos dizer que seja a mãe chega e diz assim, meu filho, por que você jogou o seu irmão no buraco? E a criança responde, mas mamãe, eu nasci primeiro, eu sou o mais velho, eu sou o primogênito, eu deveria ser mais alto, eu deveria ser maior, aqui está a palavra. E aí, grandiosamente, sabiamente, a mãe responde, é verdade, você tem razão, você nasceu menor, você talvez devesse ser maior que o seu irmão, mas em vez de você jogar o seu irmão maior dentro do buraco, você deveria ter subido num banquinho para ficar da altura dele. Aqui nós temos dois entendimentos, a altura de tamanho físico e a altura, a elevação aqui de ser uma pessoa maior, seja maior que o outro. Não é pisando no seu irmão que você vai ficar maior do que ele. Não interessa se ele nasceu depois. Eu sou o mais velho, eu tenho que ser mais alto, eu tenho que ser maior. E você sabota, e você machuca, e você humilha, você rouba os amigos do seu irmão, você apronta para o seu irmão, você faz lachonará. Essa é a maneira de jogar o seu irmão maior, porém mais novo, dentro do buraco. Então, não queira diminuir o seu irmão, e sim, você se eleve, fique tão grande quanto ele. Então, a grosso modo, as aparências enganavam, não é? As aparências enganavam, ele estava num buraco. Tá? Não imaginem um buraco onde afundou a criança, um buraquinho onde deixou ele menor. Então, as aparências diziam que este irmão primogênito era maior, era melhor, era
boa pessoa e tudo mais. É isso que quero dizer aqui. Enquanto que aquele que realmente era o maior ficou lá no buraquinho parecendo. As aparências, elas enganam. E isso dentro das famílias corrói uma irmandade, machuca até mesmo os pais, destrói uma família. Irmãos que têm inveja do outro, porque o outro, aos olhos dele mesmo, é melhor do que si mesmo. Quando nós olhamos para alguém e ficamos com inveja, não porque a pessoa tem mais, mas porque a pessoa nos parece ser melhor do que nós. Nós queríamos ser como ela, mas nós não sabemos subir no banquinho. Então, nós afundamos ela, nós a assassinamos devagarzinho. Então veja que as histórias bíblicas, elas são de hoje, elas são o tempo todo. Ele simplesmente foi lá e matou, ele se rendeu ao Yetzirará. Nós vamos continuando adiante, porque são alguns pares, mas nós não queremos aprofundar na história propriamente dita, nós queremos entender o que é que nós podemos fazer para não ser e para nós nos reconhecermos. Você, pessoa querida, amada, você se reconheceu? Você é Caim ou você é Abel? Você dá o seu melhor, não é? Para Hashem, para as pessoas, para o seu pai, para a sua mãe, sei lá. Você dá o seu melhor na vida, você oferece o melhor para o Criador, não é? Ou você oferece qualquer coisa e quando alguém que ofereceu o melhor aparece, você quer aniquilar essa pessoa, não é? Ou jogar ela no buraco para que fique menor do que você. Que tipo de irmão você é? Você é Caim ou você é Abel? Se reconheça. Se você se reconhecer como Caim, guarde isso para você. Trabalhe isso para você. Eu não preciso saber, não é? O Abel da sua vida não precisa saber que por enquanto você é uma grandíssima porcaria que quer humilhar, machucar, roubar a vida do outro, apagar a sua luz. Ninguém sabe que você é uma porcaria. Você continua mostrando muito bem as aparências. Elas enganam para todo mundo, mas lá no seu escondidinho, no recôndito do seu quarto, da sua cama, do seu sono, da hora que a gente coloca a cabeça no travesseiro, como é que você sente? Você se sente um Caim? Então trabalhe isso em você e aos pouquinhos suba num banquinho e aos pouquinhos tire seu irmão do buraco ao qual você colocou. E se você é Abel, aguente firme, mas de preferência, nos dias de hoje, não se deixe matar, não morra como Abel. Se você for um Abel, se retire, não é? Se retire, se afaste por algum momento, deixe Caim entender que ele é Caim. Não se deixe matar, não se deixe matar mesmo. Aí nós vamos lá para Noa. Noa é uma coisa um pouco diferente. Noa aqui não é uma coisa entre irmãos, mas como essa descendência que vem dali, não é, dos filhos de Shem, depois, né, vem os semitas, não é, e tudo mais. Por conta disso, eu quero ler uma passagem aqui. Então nós sabemos que Noa, não é, nós inclusive a maioria aqui é Bnei Noa, não é, os filhos de Noa. Nós seguimos as 7 leis, aquelas coisas. Bom, então Noa estava lá, Deus mandou ele fazer uma arca, ele fez uma arca, ele colocou os bichinhos, colocou a família, as suas noras, tudo mais. Então a terra seca apareceu. Será que Noa estava cansado do que tinha acontecido? Eu creio que sim. Será que ele estava achando que podia se dar um presentinho ali, sei lá, relaxar, no happy hour, tomar um whisky, quem sabe, no fim da tarde, um vinhote na noite, alguma coisa assim? Ele foi lá, plantou a vinha, não é mesmo? E em vez de pensar nas coisas que eram importantes, como por exemplo, vai plantar arroz, batata, alguma coisa assim, não é? Para começar, para recomeçar aquele mundo que tinha sido, né, devastado pelo dilúvio. Não, ele vai lá e planta uma vinha e se embebeda. Veja como as coisas são. Parece, como assim que ele plantou a vinha e já ficou bêbado, né? Então tem tempo aqui. Literalmente é uma coisa, a metáfora é outra, né? Os entendimentos são outros. Então nós vamos trazer para os dias de hoje que ele ficou bêbado, não é? Ele ficou bêbado. Provavelmente adormeceu, alguma coisa assim,
ficou tchuco, como a gente chama. Então nós vemos duas coisas aqui. Ele não pensou naquilo que tinha mais valor, mas ao mesmo tempo ele estava relaxando, ele estava cansado, talvez ele pensasse que merecesse. Então o que leva uma pessoa a fazer o que Noa fez, não nos cabe julgar. Se você acha que não foi certo, não faça igual. Mas nós não temos que julgar e nem que expor a pessoa para todo mundo. Expor a nudez da pessoa. Quando nós falamos em nudez, não estava pelado, não é? Tem várias interpretações, mas aqui para nós não é nesse sentido. É nu dali da sua hombridade, nu da sua ética, da sua moral, da sua dignidade como homem porque estava bêbado. Nós não temos nem que julgar e nem que mostrar isso, se a pessoa é o nosso pai, é o nosso irmão, não é? É o nosso avô, é o nosso amigo. Nós devemos cobrir as vergonhas, né? Como fala, cobrir a pessoa, retirar ela dali e não expor ela. A diferença entre amar aqui fica nítida. Então eu vou ler agora, continuem com a The Bible, o capítulo 9, tá? Deixa eu ver se é o 9 mesmo. O capítulo 9, versículo 22 ao 25, que diz o seguinte: E viu Ram, pai de Canaã, o que já deixa claro aqui que é o povo de Canaã, não é? Que é onde lá é a terra prometida, não é? Onde entra Yehoshua ben Nun e Caleb, não entra Moshe, sabemos, né? Quem é Canaã? E viu Ram, pai de Canaã, a nudez de seu pai, Noa, né? E o contou a seus dois irmãos que estavam fora, tá? Os irmãos não estavam ali, quem viu foi Ram. E tomaram Sem e Jafet, que é Shem e Jafet, a capa e a puseram sobre os ombros de ambos. E andaram sobre os ombros de ambos, e andaram virados para trás, e cobriram a nudez de seu pai, e seus rostos viraram para trás, e a nudez de seu pai não viram. Então, quando você vê Ram, o que ele faz? Olha só, ele contou aos dois irmãos a nudez de seu pai, a bebedeira de seu pai. Quando que os irmãos, ele fez Lachonará, entendem? Quando que os irmãos puseram sobre os ombros de ambos. Quando nós lemos ombros de ambos, os comentaristas mais profundos e mais corajosos não insinuam, eles vão um pouco além de uma simples insinuação, que talvez Ram tenha feito algo mais, não é? Tenha violentado, tenha abusado do seu pai. Nós não vamos entrar nessa parte, nós vamos simplesmente entender que em vez dele esconder isso, do pai estar daquele jeito e tudo mais, ele fofocou, ele fez Lachonará, não é? Ele expôs o seu pai, Noa, ao ridículo entre todas as pessoas, deixando com que ele ficasse sem o respeito dos outros filhos ou sem o respeito das pessoas. Então nós vamos entender aqui por que eu quis falar dele, porque ele não fez algo para um irmão, não é? Mas nós queremos ser quem aqui? Que tipo de nação? Que tipo de pessoa? Qual é a nossa descendência? O que nós queremos? Então essa parte da violência, ela não fica clara, mas ela nos dá um indício quando nós lemos sobre os ombros de ambos. Então os dois outros filhos vieram e cobriram o ombro de ambos. Por que de ambos? Então ambos estavam nus. Então, ambos estavam nus de corpo ou ambos estavam bêbados? Ou ambos estavam nus porque ali a moral também foi perdida por Ram. Porque ele fez Lachonará, ele foi maledicente, ele prejudicou, ele depreciou. Então, essa parte da violência eu prefiro nem pensar. Não é para este vídeo e é algo muito, muito, muito sério aqui, não é? E muito triste. Então, eles andaram virados para trás, cobriram a nudez de seu pai e seus rostos viraram para trás, e a nudez de seu pai não viram. E despertou Noa de seu vinho e soube o que ele fez seu filho mais moço. Veja que é o mais moço aqui, tá? Não é o primogênito. E disse: maldito seja Canaã, servo de servos será para seus irmãos. Quando a gente vê essa parte da maldição,
Mas só por conta disso, ele deu essa maldição tão terrível que ele será servo dos irmãos. E aí é que entra o entendimento dos sábios de que foi mais do que simplesmente ter feito Lashon Hara ou não ter coberto Noah. E realmente nós não queremos entrar nessa parte. Mas a gente vê aqui o quê? A gente vê o Lashon Hara. Então vamos botar entre irmãos. Você vê o seu irmão, ele bebeu demais. Talvez ele tenha bebido demais porque ele foi numa festinha com você mesmo. Talvez a mamãe só deixasse você sair de casa se você levasse o irmão. Então vai os dois juntos. O mais novo de repente bebe porque você, que era o mais velho, largou ele lá de qualquer jeito, né? Porque você queria fazer outras coisas. Afinal de contas, você não queria nem ter levado o seu irmão, né? Mas a sua mãe e o seu pai disse: você só vai se o seu irmão for com você. O seu irmão mais novo não queria ir, mas foi porque você chorou e você disse: se você não for, eu não vou, porque você faz isso comigo. E lá se vão. Então você larga o mais novo no meio de todo mundo. O mais novo se embebeda e você, ao invés de acobertar, ou ao invés de você proteger esse irmão, você o expõe. Chegando em casa, vocês estão, o mais novo está bêbado, você está são, olha só o que ele fez, mamãe e papai, bebeu, está bêbado e tudo mais. Então você expõe isso que aconteceu e às vezes você mesmo é o culpado, não é? Então, como é que a gente vê isso? A gente vê uma depreciação, um prejudicar aqui meio que eterno na sua vida, porque quando você prejudica, quando você expõe um irmão seu ao ridículo, né, sem nenhum tipo de objetivo idôneo, sem motivo nenhum e sem querer ajudar e sem mudar o resultado, e às vezes ainda a culpa é sua, você é a causa por ele ter feito aquilo. Quando você faz tudo isso, você faz aquele Lashon Hara, é um assassinato. Nesse dia, você começa a apagar esse seu irmão, você começa a machucar esse seu irmão, você começa a depreciar, você começa a galgar ali, construir um futuro ruim para o seu irmão, porque ele já nem sabe, de repente eu sou assim mesmo, e assim vai, e assim vai. Essa é também uma inveja, um ciúme, uma maneira de se autoproteger, de ter tido a culpa de ter largado o irmão mais novo numa festa qualquer. Isso é um exemplo muito prático que eu estou dando e são exemplos verdadeiros que eu tive através de relatos. Então, são coisas bem importantes e elas acontecem. Quem você é? Você é aquele irmão que cobre a nudez do seu irmão, que o tira de um problema, ou você é aquele que expõe para o pai e a mãe o problema do outro? É aquele que derruba, não é? Aquele que assassina, aquele que envergonha ou se deixa, acaba deixando que o outro se envergonhe, seja envergonhado por algum ato. Ou você é um irmão. Quando a gente fala um irmão de fé, um irmão camarada, como dizia o Roberto Carlos, quem você é aqui? Não é? Quem você quer ser? Quem você não quer ser aqui? E aí nós continuamos, e nós continuamos a nossa história e vamos lá, continuando em Bereshit, quero ver se é Bereshit. Continuando em Bereshit, na porção Vairá, nós vamos encontrar o famoso par, né? O famoso par, sim, de Yitzhak e Ismael. Esses aqui são conhecidos, né? Então, vamos lá, vamos tentar entrar aqui na história. Passou Noah, passou todas as gerações, chegamos em Avraham, não é? Chegando em Avraham, nós temos aquele problema que Sará não podia ter filhos, não é? Uma coisa muito estranha, porque afinal de contas, Deus disse para Avraham: olhe para as estrelas, né? Você não será capaz de contá-las e assim será o tamanho da sua nação. Então, como que não podia ter filho? Não podia ter filho. Mas então aí Sará viu que não tinha jeito e concedeu, não o direito a Avraham, que era Abrão ainda, Avrão, assim como ela era Sarai ainda, que ele tivesse então uma serva egípcia que trouxeram juntos, não é, do Egito, e tivesse com ela, né?
tivesse relação com ela, para que ela pudesse dar filhos para ele, porque ela estava muito triste com relação a que não estava podendo ter filhos, e isso acontece. Então nós temos aqui um primogênito que não vem do casal, que não é primordial aqui, mas do casal que deveria ter nascido o primeiro, ou que não é que deveria, porque se deveria tinha nascido. Mas enfim, ela não tem o primogênito de Abraão, mas ela terá o primogênito do casal, não é? Que é a grande promessa de Deus da nação. Então vamos ler aqui o versículo 9. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, o capítulo 21, lá no versículo 9. E viu Sará ao filho de Agar. Aqui eu quero primeiro deixar uma coisa clara. Peraí, eu não posso me errar aqui as coisas, porque senão nós vamos ter problemas aqui. Vamos no capítulo anterior. Se eu me demorar aqui, nós vamos dar um pause para eu achar bem direitinho. Vou dar um pause. Voltei. Gente, é o capítulo 16, tá? No versículo 11. E disse a ela o anjo do Eterno. A ela quem? A Sará, tá? Porque que eu não vou ler a história toda, você sabe. Então, ela não podia ter filhos, mas aí o anjo veio e avisou que ela ia ter. E disse a ela o anjo do Eterno: eis que concebeste e darás à luz um filho, e ele falou para Agar, e chamarás seu nome Ismael, tá? E essa parte aqui, o anjo vem e fala para Agar, a egípcia, que esteve com Abraão. Porque escutou o Eterno tua aflição, e ele será um homem selvagem, sua mão estará em todos, sua mão estará em todos, está aqui entre parênteses, necessitará de todos, tá? Nós vamos ver aqui que essa descendência aqui é o povo árabe, tá, gente? Necessitará de todos, e a mão de todos dele necessitarão, tá? E entre todos seus irmãos em grande número habitará. Como eu não vou ler tudo, a gente sabe que depois ele habita entre irmãos aqui, tá? Nós não estamos falando exatamente de uma família. Irmãos, crescem pessoas, irmãos dele, não é? E ele se dispersa, ele vai para um lado, não é? E Yitzhak para outro. Nós vamos entender isso, mas é importante que leiam, né? Porque aqui eu me enganei e falei Sará, eu queria dizer Agar. Agar fica aflita que não tem filho, não é? E ela está ali para isso, ela fala com Deus, ela pede, ela clama, né? Um anjo vem e diz: sim, você conceberá um filho, o nome dele será Ismael, e ele será assim pai de uma grande nação também, o que nós vamos ver depois, mas ele será um homem selvagem. Quando nós vemos isso, nós já entendemos aqui aqueles irmãos assim, aquele que é bem forte, aquele que forte são os dois, mas aquele que é agressivo, que é violento, que consegue as coisas no soco, não é que consegue as coisas no soco. O outro, mesmo que ele não seja assim, em algum momento da sua vida, ele vai precisar se armar, entre aspas, para se defender, para sobreviver. Então nós temos Ismael e nós temos Yitzhak. Depois desse 11, 12, vai lá para o capítulo 17, no versículo 18. Onde nós vamos encontrar: e disse Abraão a Deus: oxalá Ismael viva diante de ti. E disse: é certo que Sará tua mulher dará à luz um filho, e chamarás seu nome Yitzhak, e estabelecerei minha aliança com ele. Aqui Deus já estabelece a aliança com Yitzhak. Então, embora Ismael seja o primogênito, ele não é o primogênito da promessa de Deus com relação ao casal. É filho de Sará e Abraão, não filho de Abraão e Agar, tá? Que é feita esta aliança aqui, tá? E chamará seu nome, minha aliança com ele, uma aliança eterna e para a sua
semente depois dele. Então toda a descendência ele está determinando, prometendo a eternidade dentro dessa promessa. E sobre Ismael te escutei, né? Escutei a tua súplica, diz Hashem. Eis que o tenho abençoado e falo-ei frutificar e multiplicá-lo-ei mais e mais. 12 príncipes gerará e dele farei uma grande nação. E minha aliança estabelecerei com Isaac, que Sará dará a luz para ti neste tempo determinado no ano vindouro. Ele já conta para ele no ano vindouro, no ano que vem. Não é? Você vai ter um filho. Eles não acreditavam muito a princípio, por quê? Porque ela era muito velhinha, ela tinha 90 anos, e como é que ela ia ter filhos, enfim. E até agora isso não tinha acontecido. Quando a gente olha essa parte aqui, a gente consegue enxergar as nações. Então enxergue aí as nações, coloque os seus entendimentos onde você achar que deve, com relação a tudo que está acontecendo desde sempre, e agora piorando, deu uma piorada, sei lá, mas traga isso para a sua vida. Esqueça aqui o fato simplesmente da progenitura ou não, ou de ter um pai e uma mãe, porque aqui a sociedade não é a mesma, não é? Aqui é Hashem, Avraham e Agar. Depois Avraham, Sará e Hashem. É diferente, então não é o mesmo pai e a mesma mãe. Não é? É o mesmo pai, unicamente a promessa diferenciada, a promessa para a eternidade é para Isaac. O que é que a gente vê aqui quando ele já deixa claro? Este vai querer ganhar pela força. Se houver no futuro algum ciúme ou alguma inveja entre esses irmãos, ele vai agredir esse outro mais novo, que também é o primogênito, mas o primogênito daquele casal. Então você olha para dentro da família, aquele irmão que ele é agressivo, não é? Mas ele vai fazer de tudo para parecer que você é o agressivo. Ele vai provocar você, esse é o povo de Ismael. Ele vai provocar você, ele vai atacar você, ele vai agredir você, ele vai tentar ludibriar, não é? Enganar o seu pai, ele vai tentar demonstrar que ele é bom e você que não é? Não é? Instigando você, fazendo com que as pessoas pensem que você é o agressivo, porque ele vai tirar você do sério, não é? Então nós vemos Yitzhak, nós vemos dois povos aqui, tá? Imagine, aquele que provoca até você não aguentar mais, você vai reagir e aí você é o culpado, aí você é o chamado de genocida, aí você é o chamado de fascista, o que mais? Aí você é aquele que dizem que ataca. Não é? Porque você demonstra outra coisa, você é o pobrezinho, o coitadinho, mas na verdade você é selvagem, tá? No capítulo 21 vai estar escrito, no capítulo 21, versículo 9: E viu Sará ao filho de Agar, a egípcia, que esta dera a luz para Avraham, rindo-se. Tá, então aqui, a grosso modo, mostra que eles estavam rindo-se, estavam só dando risada, tudo bem. E disse a Avraham: expulsa esta serva e seu filho, porque não herdará o filho desta serva com o meu filho, com Yitzhak. Nesse momento aqui, parece que eles só riram. Então, como nós não vamos trabalhar os comentários, mas nós precisamos saber que os comentaristas dizem que eles zombavam da cara de Sará, por ela não ter filho, não é? Por ela não ter tido filho e tudo mais. Por ela ter precisado, eles zombavam dela. Nós vamos mais adiante para estar entendendo aqui o que significa, afinal de contas, esse filho já existe ou ainda não é? Desagradou a coisa aos olhos de Avraham, por causa de seu filho, que deveria expulsar, porque ela pediu que o expulsasse, não é? E disse Deus a Avraham: não desagrade a teus olhos por causa do moço e de tua serva. Tudo o que te disser Sará, escuta em sua voz, que Yitzhak será chamada a tua descendência, e também do filho da serva farei uma nação, porquanto ele é da tua semente. Como eu não li
este meio da história, né? Eu pulei para o versículo 9, é importante que você conheça a história, que você vá lá agora e leia, que ela já teve Yitzhak, não é? Ela já teve Yitzhak, o anjo já disse que ela ia ter neném, ela teve e tudo mais. O que Sará via era um Ismael, uma má companhia para Yitzhak. Ele era violento, eles brincavam de lutar, ele não tinha uma índole a qual Sará queria que fosse Yitzhak. Então, quando ela pede expulse eles, não é? Nós sabemos que Avraham não gostou disso. Por quê? Porque ele amava Ismael, não é? Essas duas nações são abraâmicas, vamos lembrar disso. Então, aquele pai que tem um filho antes, sei lá, vamos dizer, ali não foi de um adultério, mas ele tem um filho, depois ele casa com outra mulher, ele tem outro e tudo mais. Essa segunda família, não pode a esposa simplesmente chegar e dizer expulse, não quero que você nem veja, tire daqui. Ela pode pedir isso, mas não deveria nos nossos dias. Então, o que Deus diz aqui? Escute, não é? Através dos anjos, escute tudo que Sará te disser. Deus diretamente diz. Tudo que Sará te disser, eu farei uma grande nação de Yitzhak, mas eu não deixarei o outro sem nada. Então fique tranquilo. Nós sabemos que na história, Avraham, assim contam os sábios, Avraham visitava Agar. Tem alguns até que dizem que a sua outra esposa, depois que Sará morreu, foi ela que ele trouxe de volta. O que não poderia acontecer era continuarem ali juntos. Então, a mulher não deve dizer expulse, não é, da sua vida, mas ela deve dizer tire da nossa casa, expulse daqui esta serva e este seu filho. Ela não disse em nenhum momento os abandone, mas aqui não pode ficar. Então nós entendemos aqui que se a família não estiver bem com esses irmãos que não são de sangue pai e mãe, assim a esposa deve ser escutada pelo marido. As mulheres são sábias. Tire dali, tire Ismael, tire a má companhia desse seu filho, já que sabemos que está prometido a ele e toda a sua descendência algo muito maior. Então, no nosso caso, não nos é prometido uma descendência assim e assado, mas como é que nós queremos construir a nossa descendência? Com má influência? Ou queremos, então, tudo bem, eu não o odeio, meu irmão, mas eu quero que você fique longe. Ou melhor, o seu filho, não o odeio, mas quero que fique longe do meu filho, e cada um vai viver a sua vida. Nós sabemos que essa história parece ser da carochinha, não é? O que tem a ver com os dias de hoje? Tem absolutamente tudo. Uma história atual do mundo, da divisão dessas duas nações, de irmãos, de primos, como são chamados, e as divisões dentro das famílias. Eu sou o filho legítimo, você não é. Isto é bom ou ruim? Isso, dependendo do ponto de vista, é bom, dependendo do ponto de vista, não é. O que nos interessa aqui é saber quem você é, quem você quer ser, quem você se reconhece aqui, ou aquele que você reconhece que não quer ser. Você quer ser um Ismael que no futuro vai fazer um monte de barbaridades, que no futuro vai ser aquele que ainda assim continuava não só agitando, não só incentivando, não só estimulando, instigando, tentando ser aquela má influência para Yitzhak, mas também quer o que Yitzhak tem. Nós sabemos que no futuro isso acontece. É meu, eu sou o primogênito. É quando você não merece algo, só porque então você se sente o primogênito, você não merece algo, não consegue isso através das bênçãos de Deus, porque foi Deus quem prometeu, que prometeu a nação, a Yitzhak eterna. Foi Deus. Quando você acha que você merece isso, mas você não é um merecedor, além de tudo tem o pão da vergonha, você não merece, quer receber aquilo. Você quer brigar por aquilo, porque aquela é a primogenitura. É você que é o primeiro e ponto final. Você não quer dividir, você não quer ficar, Deus deu. Deus deu, os pais dão, o mundo dá, a vida dá oportunidades para os dois, mas você é mau.
E você quer as oportunidades do outro também, você quer arrancar o que o outro tem, não é? Ou você é bom, você não quer arrancar as coisas que o outro tem, mas você vai precisar se armar, porque você vai precisar se defender, porque se você não se defender, você vai desexistir, desviver, você vai sumir, você vai desaparecer, você vai acabar. Porque esta outra nação, que também é grande, que também será grande, este irmão que é poderoso, nas aparências é o que merece, nas aparências é o coitadinho, mas não é, é um homem selvagem, Deus deixa claro na Torá, é selvagem. Então, quem nós queremos ser, quem nós nos reconhecemos aqui, não é? E quem nós somos agora, assistindo esse vídeo, quem você vê que é? Ismael, eu sou o Ismael, eu quero tudo que o outro tem, porque eu nasci antes, não quero saber quem foi a mãe. Eu não quero saber quem é que é a mãe ou deixa de ser, eu quero ser grandão, eu quero tudo que ele tem porque eu é que mereço, eu fui expulso além de tudo. Eu estou com raiva, eu estou com ódio gratuito. Entenderam o ódio gratuito que acontece nas nações? O ódio gratuito que acontece dentro da sua casa? Ou você quer ser o Yitzhak que diz, bom, eu não quero briga, eu não quero, mas se precisar, Deus me prometeu a Abraham, meu pai, que daqui sairia descendência tal. Então eu vou lutar por isso que Deus prometeu. Eu vou lutar. E aí vai ter que se armar. E aí a gente vê as guerras. Aí a gente vê os irmãos brigando. Aí a gente vê o quanto se amam quando o pai e a mãe morrem e ficam brigando por causa de pano de prato. Sabe pano de prato de enxugar louça? Não é? E ficam brigando por causa de, como dizia minha avó, espotachete. E ficam brigando por causa de bibelô, de estatuinha, estatuetazinha, enfeitezinho, de coisa. E ficam brigando por causa de toalha bordada ou não. E ficam brigando por causa daquela coisa lá que um dia não sei quem deu e fui eu que deu e eu quero de volta. Nem lembro que o pai e a mãe morreu. Estão ali brigando. Nós vemos isso. Quem nós queremos ser? Yitzhak? Nós queremos ser Ismael, quem nós somos. Nós encontramos, nós enxergamos o tamanho das pessoas muitas vezes. Não é só nos velórios, não. No velório é normal, que todo mundo vai lá e se abraça, até os que não se dão. Que bom que tem o velório para acontecer isso. Ai, desculpe, Hashem, mas que bom que tem esse encontro, que as pessoas podem olhar umas para as outras e verem que estamos todos perdendo alguém, a companhia desta pessoa, né? Os seres são eternos, mas nós vamos sentir saudades. Então os irmãos se abraçam, os irmãos ficam juntos, não é? Então não estou falando aqui do velório, que é normal, essa não é uma hipocrisia, essa é uma coisa, é um momento natural do ser humano mostrar a sua dor e o seu amor com os seus iguais e de sangue. Mas passou-se um dia, dois, nós vamos ver pessoas que não têm absolutamente nada na sua posse, financeiramente falando, e ainda assim os filhos que diziam, eu te amo, amo você papai, amo você mamãe, amo nossos irmãos e tudo mais, brigando por causa de uma louça, de um Tupperware. Entende? Quem nós somos? Quem você quer ser? Então, formou-se aqui o ódio gratuito, porque o ódio era com relação a Yitzhak, mas foi Deus que determinou isso. Você não tem que ter ódio do povo de Israel, entende? Onde eu quis chegar? Então você não tem que ter ódio do seu irmão lá dentro da sua casa, que foi-lhe prometido tal coisa. Este casal aqui, através desse, não através do outro, mas do outro também vai ter. Fique tranquilo, tem para todo mundo, é Deus, eu sou Deus, tem para todos. Deus não desampara ninguém, Deus não desampara nem o injusto. Às vezes a gente interpreta errado alguma coisa na Torá, que ele vai dar as costas. Não, existe aquele negócio do castigo e recompensa, são nomes ruins da gente usar, é mérito, é causa e consequência. Então você vai ter as consequências ali de uma atitude, mas você não vai ficar desamparado. Ninguém nunca deixa de ser criatura do Criador, ninguém nunca deixa de estar dentro de Deus, ninguém nunca deixa de ser filho de Hashem. Então, pare com esse negócio, entende? Quem você é, quem você quer ser, quem você gostaria de ser e tudo mais. Aí a gente pula na história, né? Lá vou eu pulando na história. Se eu falar de todos os irmãos da The Bible, nós saímos daqui amanhã, não vou, tá? Você pula um pouco mais adiante, continuamos em Bereshit, na porção de Toledot, nós vamos encontrar, deixa eu só me entender aqui, no capítulo 25,
capítulo 25, o versículo 22 e 23. Então, primeiro aqui, então vamos contar aqui, né? E atendeu o Eterno e concebeu Rivka, sua mulher. Tá, Rivka, esposa de Yitzhak. Tá? Nós não vamos contar a história, mas eu realmente quero que vocês leiam todinha e várias vezes, porque são histórias que nos ensinam tanto. A Torá é tão verdadeira, a Torá não esconde os defeitos dos personagens, não esconde as lacunas no nosso caráter, não esconde as raivas, os amores, os ódios, não esconde o ser humano, não endeusa, não é porque não é idólatra, não endeusa ninguém, não enaltece a mais, até mesmo os enaltecidos ela mostra os defeitos, não é? E isso é extremamente interessante. Então, quando a gente chega ali, Rivka, sua mulher, não é? No versículo 22, capítulo 25, e lutaram os filhos no seu ventre. E ela disse, se é assim, por que desejei isso eu? E foi consultar o Eterno. E disse-lhe o Eterno, 2 nações há no teu ventre, e 2 reinos de tuas entranhas se dividirão. Uma nação mais que outra nação se fortalecerá, e a maior servirá à menor. Aqui, o que é que nós vemos aqui? Também não vamos entrar na parte esotérica, na parte mais profunda que brigaram dentro do seu ventre. Então, Rivka, a esposa de Yitzhak, estava grávida, engravidou e eles brigavam lá dentro. Os sábios dizem, né, contam que quando ela passava por um lugar de estudos, né, um dava mais chute, quando ela passava, enfim, um era em estátuas e coisas idólatras, aquele batia mais. Nós temos essas alegorias, mas o que nos interessa aqui saber é que, pense assim, no ventre nós vamos entender que filhos do mesmo pai, da mesma mãe, sociedade de Hashem e gêmeos. E junto, eles entraram juntos, a semente germinou junto, eles conviveram juntos, não é? Dentro de um mesmo ventre, de uma mesma mãe com o mesmo pai, eles eram irmãos. Aqui não tem mais irmandade do que essa, não é? Irmãos, mas eles eram bebês que chutavam muito, e aí vem a metáfora, chutavam porque eles já brigavam dentro do ventre. Então, Rivka estava atônita, desesperada, que teve, nenê sabe que dá uns chutes, que mexe tudo, mas ali eram 2, e ela tinha a impressão que brigavam, e ela tinha a sensação de quando passava por aqui ou ali era diferente, tal coisa, e tudo mais. Ela foi e pediu para o Eterno, pediu para Hashem. Bom, Deus não é eterno, mas a gente usa eterno porque é como está aqui na tradução. Então, ela foi pedir para Hashem e ele disse, 2 nações há no teu ventre. Ele já foi dizendo, 2 nações há no teu ventre. E 2 reinos de tuas entranhas se dividirão. Uma nação mais que a outra se fortalecerá. E a maior servirá a menor. Então, a maior nação, não é? A maior nação servirá a menor. Vocês veem alguma coisa aqui com os dias de hoje? Ou com toda essa história? Quem é o lugarzinho pequenininho? Quem é o lugarzinho grandão? E quando a gente vê que um está em cima e outro está embaixo? E quando ele fala sobre o ventre, que vão brigar, que vão se dividir, ele já está dizendo isso. Então imagine você sendo um irmão gêmeo. Quem você quer ser? Yaakov ou Esav? Porque é deles que nós estamos falando. Tudo bem. Então a gente foi ali no 22, 23, nós vamos pular lá para o 27 e vamos ler. E cresceram os moços, tá? Já nasceram, tá? Nasceram, e quem nasceu primeiro foi Esav. Esav era o primogênito, tá? E cresceram os moços, e foi Esav, perito caçador, tá? Esaú, ele era um perito caçador, homem do campo. E Yaakov, homem íntegro, que habitava em tendas. Aqui quando diz e habitava em tendas, é porque Yaakov estudava a Torá
de Hashem, enquanto que Esav era um homem do campo, era um homem mais selvagem, não é? Era um exímio caçador. E aí os comentários e o restante, se nós formos aprofundar, ele era, sei lá, mulherengo, ele era promíscuo, ele era, em algumas passagens até dá uns indícios dele ser um assassino, por exemplo, tá? Mas enfim, Yaakov habitava em tendas, tá? Que é o lugar de estudo. E gostava Yitzhak de Esav, porque comia de sua caça, tá? E Rivka amava a Yaakov. Aqui, nessa parte do comia de sua caça, é importante, e esse sim eu vou ler um pedacinho do comentário para nós entendermos o que isso quer dizer. O Targum Unclus traduz a palavra Kitzai de Befiv assim: porque comia de sua boca. Porém, a sua tradução literal é porque havia caça em sua boca. O Midrash associa a palavra caça à ideia de engano e de armadilha, com o qual o caçador prende os animais. Agora aqui é o seguinte, não vou continuar, tá? Vou dizer só o seguinte, e gostava Yitzhak de Esav porque comia de sua caça. Enganava, ludibriava, puxava o saco, era o queridinho, mentia, seduzia Yitzhak. Aquele irmão que realmente seduz o pai, que engana com as palavras, comia da sua boca. Ele é aquele que aquele que está com a palavra certa, na hora certa, que puxa o banquinho para o pai sentar, que corre pegar uma coisa, é este. Mas tudo que os Esav da vida fazem não só aparências, mas vislumbrando um depois. O que é que eu vou ganhar com isso ou não? Ele mente, ele ludibria, ele é falso, mas ele é enganador. Não, ele é fake. Quando nós vemos Yaakov, que então dizia Rivka amava mais a Yaakov e que ele habitava em tendas, ele era o estudioso, ele era bondoso, ele era tranquilo, ele era mais calmo, ele era resiliente. Desde pequeno, ele foi resiliente. Nós sabemos tudo que acontece depois com o Yaakov, ele é enganado, ele trabalha 7 anos para o sogro, 7 anos e não para mais. Tudo que acontece, tanto é que é deste nome, que é desta personagem, que é desta personalidade, né, resiliente, forte, corajosa, que sai quem? O poderoso povo de Israel, quando ele modifica o seu nome, quando o anjo dá para ele o nome de Israel. Agora você já esteve nesse estado de Yaakov, chegou o momento de você ser poderoso, chegou o momento de você ser Israel. Então, essa era a grande diferença. Esav, ele é muito parecido com os outros que a gente vê, que vem que enganam, que vem ou que faz o lachonará, ou que é este aqui, mas o mal é sedutor. E como nós temos o nosso Yetzeratov, o Yetzerahá, muito forte em nós, o Yetzerahá é muito mais forte por muitas vezes neste mundo físico. Ele é o nosso grande desafio. Por isso o mal às vezes nos seduz muito mais facilmente do que o bem. Por isso nós temos que estar sempre vigiando os nossos passos, né? Pensamento, fala e ação, corrigir e tudo mais. Porque é muito mais fácil você comer 5 barras de chocolate porque te disseram é tudo hoje, ou tu come tudo hoje ou nunca mais vai ter. Ou alguém chegar e te falar assim, vai te fazer mal, como esta alface. A diferença é nítida. Aí nós vamos pular lá, vou ter que falar aqui bem. Aqui foi o 27 e 28. Nós vamos pular agora para o 31, 33. E disse Yaakov, vende-me como o dia, claramente, tua primogenitura a mim. E disse Esav, eis que caminho para a morte e para que quero a primogenitura. E disse Yaakov, jura-me como o dia. E jurou-lhe e vendeu sua primogenitura a Yaakov. Agora a gente chega naquela parte onde realmente não só o Yetzirah, como a fome, como a gula, como qualquer coisa aqui, falou mais alto do que todo o resto.
E disse Jacó: vende-me como o dia claramente tua progenitura. O que aconteceu? Jacó cozinhou lá um guisado, não é? E como Esaú pediu que ele desse para ele este guisado, este cozido, porque ele estava com muita fome, vinha da caça e tudo mais. E aí Jacó, muito esperto, pensou assim: tudo bem, eu dou para você, né? Te satisfaço. Mas então o negócio é o seguinte: em vez de eu te dar, eu te vendo. Não é? É uma troca, na verdade. E pede para ele: vende-me, tá? Jacó diz: vende-me como o dia, ele quer dizer, deixe claro que você está me vendendo a sua primogenitura por esta panela aqui de cozido, tá? E Esaú, que estava faminto, e dizem que ele vinha do campo, isto não era simplesmente caçando animais, eram outras coisas, não é? Era sendo realmente um homem mau. Ele diz: ai, o que eu quero com primogenitura? Eu vou morrer mesmo. Quero saber de primogenitura, estou com fome, que estou sedento, estava na esbórnia, na vida fácil ali, na promiscuidade, pega e me dá esse guisado de uma vez, o que eu quero com primogenitura? E aí Jacó deixa claro como o dia, ele diz: vende-me como o dia. Isso quer dizer que seja claro, deixa claramente especificado que você me vendeu, eu não roubei a primogenitura de você. Então Esaú vende, não é? A primogenitura a Jacó. Aí nós vamos para o 28:30. Ai, deixa eu ver. Isso é coisa maravilhosa, né? Ele vende, gente, ele vende. Ele vende e aí nós vamos ler, vamos chegar na hora, naquela passagem onde Yitzhak está velhinho, está ceguinho e ele pede então um assado e tudo mais, que o seu filho, seu primogênito traga, não é? E só incomodava, tá? E sabe, só incomodava dentro de casa, trazia mulherada, fazia tudo errado, não é? Ele estava assim, ó, por aqui com ele. Então aí Yitzhak pede então um cozido que seja o seu filho primogênito, tudo mais que traga. Quando ele escuta isso, ela chama Jacó e diz: seu pai quer um cozido assim, assim, um assado, leva você, diz que né? Você diz que é Esaú e ganha as bênçãos, seja abençoado no lugar. Mas Jacó diz: como assim? Não é? Ele é todo peludo, eu não sou e tudo mais. E o que é feito? Então ela pega essas roupas que ele trazia para ela lavar, para ela cuidar das mulheres, da vida, da esbórnia que ele vivia e tudo mais. Ela tinha coisas lá dele com o cheiro dele e com peles, né, gente? Porque eles usavam aqueles casacos com peles e tudo mais. Finge que é ele, não é? E lá foi Jacó então com o cozido, aquele tal que Rivka fez. E no versículo 28 do capítulo 27 nós encontramos: e que Deus, Yitzhak falando a Jacó, e que Deus te dê do orvalho dos céus e do melhor da terra e abundância de trigo e mosto, e sirvam-te povos e curvem-se ante ti nações. Sê senhor de teus irmãos e te reverenciem os filhos de tua mãe. Os que te maldisserem sejam malditos, os que te bendisserem sejam benditos. Lembra que aqui é a primeira vez que a gente vê essa de quem te amaldiçoar será amaldiçoado e quem te abençoar será abençoado. Então nós vemos aqui Yitzhak abençoando o filho errado. Vou ter que dar um pause. Quase impossível, mas nada é impossível para Hashem. Então o que acontece? Ele vendeu, mas ele se arrepende depois, quando ele volta, não é? E aí nós sabemos que no decorrer da história, muitas e muitas vezes há conflitos. E nós sabemos que lá quando Jacó acaba ganhando o seu nome de Israel, a briga dele com o anjo. Quem é este anjo? É o anjo de Esaú. É quando nós pensamos dessa maneira, é aquele que vem e te diz: você aguenta, mas isso dá o golpe na coxa. Sabemos toda essa história aqui. Quem é Jacó?
Quem é Esav? Esav não deu valor. Ele é aquele filho que não dá valor. Ele não dá valor para primogenitura nenhuma. Ele era enganador. Ele na hora ele não queria, vou morrer mesmo. As coisas vão terminar mesmo. Eu não tô nem aí para coisa nenhuma. Desvalorizou o seu pai Yitzhak, desvalorizou as bênçãos, desvalorizou Hashem, desvalorizou o recato, desvalorizou a família, desvalorizou o irmão, desvalorizou tudo. Ele não queria nada, tanto fazia. Mas quando ele viu que então Yitzhak abençoou erroneamente o filho mais novo, e no qual ele perdeu a primogenitura, e isto era real, não era simplesmente ele que dizia, eu não quero essa primogenitura, mas quando ele viu que isto era real, ele sentiu. Ali sim, ali ele começou a ser o que nós vemos até os dias de hoje. Esse vai ser um vídeo dando um monte de pausa e pedindo um monte de desculpas porque eu não consigo parar a cachorrada. Porque ela começa na hora que eu começo a gravar o vídeo. E essa é a vida. Eu preciso criar aqui raiva ou um discernimento e resiliência. Eu vou ficar sendo... Eu quero ser Abel, não é? Eu quero ser Yaakov e Israel. Eu quero ser Yitzhak. Eu não quero ser Ismael. Então vamos voltar aqui novamente e terminar e ficarmos felizes por isso, porque nós já reconhecemos quem nós somos e quem nós queremos ser e o que nós não queremos ser. Quem é Yaakov? Yaakov é aquele que resilientemente foi na sua jornada, na sua vida, encontrou Leá, encontrou Rahel. Lembram dessa parte da história? Onde ele é enganado já no começo, fica com Leá, então o primogênito nem sai de Rahel, que é o seu grande amor, todas aquelas coisas. Ele tem que trabalhar 7 anos, depois ele tem que trabalhar mais 7 anos para poder ter, então, a segunda esposa. Ele trabalha, ele entende, ele é recatado, ele é estudioso, ele é realmente resiliente, mas corajoso e forte, não é? Esav simplesmente é aquele promíscuo que vai para tudo que é canto, que faz qualquer coisa, que tem várias mulheres, que é inclusive parentes, tanto faz para ele, não é? E principalmente o que é que a gente tem que tirar daqui? É aquele irmão, é aquele filho que não valoriza o pai e a mãe, mas que parece que valoriza. É aquele irmão, é aquele filho que tanto faz os valores que você deixa, que tanto faz a sua herança, como estar nas tendas como Yaakov, que tanto faz as suas bênçãos, ou esse nome de primogenitura, até chegar ali, naquele momento que você vê que sim, o seu pai vai falecer, que sim, a bênção foi dada para o outro filho, que sim, ele tinha vendido como o dia, claramente, a sua primogenitura. Nesse momento, não é? Você que não deu valor, você que não cuidou, mas que fingiu muito bem cuidar, porque tinha maledicência, tinha a lábia, não é, na boca. Nesse momento, não tem mais pai para você enganar, não tem mais mãe para você ludibriar, não tem mais essas pessoas para você arrancar os olhos, como a gente fala. E aí vai sobrar o quê? Vai sobrar as bênçãos para aquele irmão que ficava em tendas, não é? Que estudava, que era amado por sua mãe, não porque a mãe ame mais esse ou ame mais aquilo. A Torá não quer mostrar isso, mas também mostra que há essa diferença. Rivka via, Rivka sentia a diferença de um filho e de outro, porque as mães conhecem muito bem os filhos, às vezes mais do que os pais. Agora, esse foi o vídeo de hoje, mas eu quero lembrar de outros 2 irmãos que não tem nada a ver com a Bíblia, mas que eu gosto muito de associar as animações aos acontecimentos bíblicos. Eu tenho um vídeo aqui no canal do Rei Leão e eu vou deixar ele na tela final. Só que esse filme do Rei Leão, ele teve em 1994 o desenho, né, a animação, depois foi feito um live action. O live action é no mesmo universo do desenho, não é? E trata da mesma história, não é? Então, é quando por exemplo, Mufasa, que é o pai de Simba, senta com o Simba pequenininho nas terras
na pedra do rei, lá nas terras do rei, e olha para todo aquele universo, aquelas estrelas, olha para o sol, olha para o crepúsculo, não importa como você enxergue isso, ele olha para onde não dá para enxergar tudo, ele olha para o horizonte e diz que tudo onde o sol toca é seu, Simba. Então é como se Deus dissesse: todas as estrelas são poucas para você contar, você não consegue contar as estrelas, tamanha será a sua nação. Então eu vou deixar este vídeo, mas posteriormente nós sabemos que o Mufasa morre e quem o mata é o Scar. Scar é seu irmão. No filme original eles são irmãos de sangue, ninguém vem perguntar se é de outra mãe, se é adotivo, nada disso. Tá? Eu estou explicando isso porque no segundo filme, no Mufasa, vai ter. Mas ali, ludicamente, você pode mostrar para sua criança, por exemplo, se você tem filho. Ensine seu filho a ser um irmão do bem, para seus outros irmãos, se tiverem irmãos. E aí então ele mata Mufasa porque ele tem inveja do reino, porque ele tem inveja da altura, porque ele tem inveja do tamanho, porque ele tem inveja da sabedoria. Scar no filme O Rei Leão, uma somatória de todas as atitudes de todos os irmãos que eu vim até agora, porque tem muito mais à frente e nós não vamos chegar, né? Os filhos de Davi, de Salomão, não. Nós vamos vir só até aqui. Então ele é Caim, ele matou Abel, né? Scar mata Mufasa, não é? Ele é por inveja do seu reino, ele é Ismael, ele é vingativo, ele é mau, ele é selvagem, assim como Ismael e assim como Esaú, não é? Novamente ele é vingativo, ele anda com as hienas, ele joga o seu irmão no buraquinho, ele é uma somatória de todos esses que nós falamos. Quando nós chegamos no filme do Mufasa, também da Disney, que foi, acho, do ano passado, eles mostram uma outra história. Eles querem dizer que então Scar de repente era um filho adotivo, que o Mufasa era um filho adotivo, a família era do Scar. Eles tentam fazer uma inclusão um pouco diferenciada ali, mais democrática, mas a inveja perdura desde as músicas, desde o comecinho do filme. A inveja que o Scar tem de Mufasa, inclusive do seu relacionamento amoroso. Então eu quero que ele quer a Sarabi, né? Ele quer a Sarabi e tal, mas a Sarabi gosta do Mufasa, não gosta dele, né? Então tem essas coisas muito interessantes. Aqui nós não temos vídeo no canal sobre o Mufasa, talvez um dia eu faça, mas é bem importante esse do Rei Leão. Nós falamos sobre a família apenas ali. Então aqui como irmãos, e você pode mostrar para sua criança, como a gente vê aqui, até mesmo nos relacionamentos amorosos, um Caim, não é? Um Esaú, um Ismael, pode estragar, pode fazer intrigas, pode prejudicar por inveja. Então, o que eu quis trazer nesse vídeo hoje, que deu esses atrapalhos no final por causa dos seres caninos, a mensagem que eu quis trazer é quem você quer ser e quem você não quer ser. Utilize a Torá não só como um manual, que já é uma grande coisa, um manual, uma conduta e mandamentos e ordenamentos que devem ser seguidos e que devem ser obedecidos, não é? E feitos. As proibições devem ser não feitas, não é? E aquilo que deve ser feito. Obediência. Tudo isso que a Torá traz, ela também traz uma ideia, um exemplo, o relato da nossa vida de hoje. Sendo realmente uma escritura atemporal, ela sempre vai nos servir. Então você pode olhar a história e pensar: eu estou sendo um pouco Caim aqui, eu estou matando aos poucos, eu estou apagando a luz do meu irmão. Então seja Abel, seja resiliente, faça da sua oferenda a melhor oferenda, dê o seu melhor. Dê o seu melhor em tudo que você for fazer. Quando você for indo, continuando, chega em Ram, mesmo que não seja sobre irmãos, veja a diferença de irmãos com relação ao pai, não é? Aquele que não, a palavra eu usei encobre antes, mas não é que encobre, que, né, surrupia, não, mas é que cobre a nudez do seu pai. Você não precisa envergonhar, expor, e muito menos ser você um promíscuo.
não é? Então não faça lachonará, não conte para os outros quando às vezes você mesmo é o culpado sobre aquela situação que seu irmão fez. E continuando a estrada, né? Quando a gente chega em Yitzhak e Ismael, não queira incentivar o seu irmão a ser do mal, vamos aprender a fazer coisas ruins aqui, não se ria do seu irmão, não rebaixe, não é? E não tenha inveja se porventura Deus olhar para esse seu irmão ao qual você sempre rebaixou e disser assim, está na sua vez de ter méritos, não méritos unicamente materiais, mas méritos espirituais, coisas que ficam, que perduram para sempre. Então não viva de aparências, não viva de aparências. Quando você chega então em Esav, novamente você vê um ludibriador, além de viver de aparências, que era lá o Ismael, não é? E tudo mais. Agora você vive de aparências aqui e ludibria e engana, não é? Com mentiras e sedução os seus pais, não é? Ou as pessoas que estão em volta. Todo mundo aplaude para você, jura que você é a melhor pessoa do mundo. Vemos o problema de hoje acontecer nas nações. Muitas pessoas, pode que você é que resolve de que lado está disso, de que lado está daquilo, o que é que você pensa, mas você precisa conhecer a história, aí se posicionar. E nós vemos muitas pessoas falarem do irmão A, não é? Bem do irmão A, sendo que, falando mal do irmão B, sendo que o irmão A é que é o perverso. Então nós não queremos que ninguém seja perverso. Se você for um irmão A, leia a Torá, se corrija, modifique esse pensamento, vamos ser do bem, vamos respeitar, vamos dar jus a esse título irmão. Sabe quando você chega para um amigo e bate no ombro dele e fala assim, e aí irmão? E aí, mano velho, é isso que nós queremos ser, dos irmãos de sangue. E vejam que a maior parte das brigas está justamente aí. A gente encontra muitos amigos nos estranhos, às vezes não encontra nos irmãos e às vezes encontra. Então essa foi a mensagem de hoje, quem você é, o que você quer ser, o que você não quer ser com relação à irmandade. Vamos ler hoje o capítulo o Salmo 131, ficarmos felizes por isso, um Shavuot a todos, porque é um começo de semana. Não é? Está tendo um sol aqui maravilhoso, um frio de rachar, mas muito sol, o que dá uma vida na gente muito boa, não é? Quero agradecer a todos que estão comentando nos vídeos e que estão se inscrevendo no canal, também sejam todos muito bem-vindos. Esqueci de falar, mas é Boker Tov, tá? Salmo 131. Um cântico de ascensão de David. Ó Eterno, não é altaneiro meu coração, nem altivo meu olhar, e não tenho a pretensão de lidar com assuntos que estão acima de minha compreensão. Sosseguei minha alma para que não fosse soberba, e como uma criança acalentada por sua mãe se sente minha alma. Espere tranquilo e confiante no Eterno, ó Israel, agora e por todo o sempre. Amém. Seja um parceiro, uma parceira do seu irmão. Vocês entraram do mesmo jeito, saíram do mesmo jeito, não é? E vocês foram feitos da mesma maneira. Pai, mãe e Hashem. Tá, tudo bem, às vezes a mãe não é mesmo, o pai não é mesmo, mas enfim, vamos ser parceiros, vamos ser decentes.